Nessa hora, então, nós vamos, sob o toque de Somente Crer, receber na plataforma o pregador. Agora nós já cantamos, já falamos com o nosso Deus, e Deus nos falará agora através do pregador. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor, mais uma vez, ó Pai, te louvamos, te agradecemos, rendemos graças a Ti nesta noite. Até aqui podemos dizer Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. E cremos que se o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos levará até aquele dia. O dia da redenção completa. Ó Deus, ajuda o teu povo na caminhada. Ajuda esta igreja, estes irmãos, estes ouvintes, aqueles que nos assistem também, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite, em nome de Jesus Cristo, né? Muita gente, com a graça de Deus, ao irmão Edmilson aí, né? Primeira vez aqui na igreja, né, irmão? Mas ele é filho da irmã Dominga. Fica de pé um pouquinho, hein, irmão Edmilson? Vamos dizer Deus abençoe, irmão Edmilson. Cadê a esposa, irmã? Veio, irmão Edmilson? Ah, Deus abençoe. Como é que é o nome da irmã? Silvanete. Que Deus abençoe, viu, irmã? Seja bem-vinda, tá? Em nosso meio. O irmão Edmilson, ele é obreiro lá na Assembleia, né? Presbítero, né? Então, Deus ajuda, né? Seja bem-vindo em nosso meio. Fique à vontade. O obreiro tem que andar de gravata, rapaz, né? A gravata, camisa, né? Mas está bom. E nós estamos muito felizes, tá? O Marcos, né? A irmã Graciana, a irmã Socorro. Ela é uma vizinha nossa de muitos anos, né, mãe? Uma parente, né? Parente, né? Graças a Deus. Às vezes nós estamos lá na casa do Marco, aí ela grita, cadê o café? Tá pronto. Glória a Deus, né? Então nós estamos felizes, irmãos. Nós viemos do encontro em Goiânia. Nós, irmã, o pastor Aguinaldo, ele deu meia palavra, viu? Né, pastor Milton? Por quê? Porque ele marcou para o dia 15 de outubro para estar aqui em Alta Floresta. Mas ele marcou na agenda e precisou confirmar. Ele não confirmou ainda, viu? Mas provavelmente ele vai estar conosco no dia 15 de outubro. Vamos orar, né? E o pastor Cícero Paixão já marcou presença, já disse que vem também. Então nós vamos ter uma festa aqui. E conversamos com ele lá em Goiânia, ficou muito feliz. Dissemos que a senhora estava aqui, ele recomendou muito bem, viu, irmã?
Graças a Deus. E assim, irmãos, mandar uma saudação aos nossos ouvintes, né, que nos ouvem através da rádio Tropical FM Nova Bandeirantes. Este programa vai ao ar aos sábados, às 7 horas da manhã até às 8 horas da manhã. Então todas as mensagens que são pregadas aqui no tabernáculo, elas são ouvidas por Nova Bandeirantes, e ali muita gente que ouve a nossa mensagem. Então, os ouvintes aí, que Deus abençoe, né? Eles estarão ouvindo. Também aqueles que assistem o nosso canal pela internet, que Deus abençoe vocês também por esta confiança, né, que tem conosco. Nós vamos ler a palavra anunciada. Nós vamos nos colocar de pé. Se eu deixei alguém fora aí sem anunciar, me perdoa, viu? O restante eu creio que é de casa, né? Não tem ninguém. O homem falha, mas Deus não falha. Livro de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 38 até o versículo 42. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo os feito sair, os incrédulos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. Amém? Que o Senhor acrescente mais e mais, nós pedimos, a leitura da palavra em nossos corações. Amém. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala acerca de 2 mortes e 2 ressurreições. E a primeira morte não é ruim para os que estão em Cristo, né? E a primeira ressurreição não é ruim, mas a segunda é para o juízo. Tomando aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, vocês podem ficar assentados mesmo. O verso 13 em diante, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Você presta atenção. O cristão não morre. O cristão, ele dorme. É isso
que Jesus estava dizendo quando chegou na casa de Jairo. Disse: a menina não está morta, ela dorme. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Agora, esses que Paulo está dizendo aqui são os cristãos, são aqueles que está dito em Romanos capítulo 8, no verso 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não em uma igreja. Se você estiver no tabernáculo da fé, você não vai ser salvo. Eu falo de casa, né? Mas se você estiver em Cristo, aleluias, se você estiver no corpo de Cristo, que corpo de Cristo é esse? É a palavra. Cristo é a palavra. Assim também, os que em Jesus dormem, os que dormiram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que estiverem vivos na hora do arrebatamento não morrerão. Não vamos morrer. Porque o mesmo Jesus, no verso 16, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estão compreendendo? Todos aqueles cristãos que morreram desde a primeira era, do Calvário para cá, para vocês entenderem. Aqueles que morreram do Éden até o Calvário, irmãos, eles morreram sobre a lei. Eles ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Ali houve a ressurreição da igreja do Velho Testamento. Então já houve uma ressurreição coletiva na Bíblia. Então aqueles santos do Velho Testamento ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele pegou na mão de Abraão. Abraão pegou na mão de Isaac. Aleluia. Isaac pegou na mão de Jacó. Jacó pegou na mão de José. E assim cada um foi levantando com ele. Aleluia. Assim será também na nossa ressurreição. Aleluia. Irmãos, então, quando aconteceu o Calvário, a Bíblia diz que ali no Calvário terminou a dispensação judia. Foi a dispensação da lei, que Paulo chama de ministério da morte. A lei, ela somente condenava a pessoa. Ela não salvava ninguém, ela somente condenava, ela somente apedrejava, matava. Mas aí entrou a dispensação gentílica, que são as 7 eras da igreja.
que Deus enviou os 7 Espíritos, as 7 estrelas, os 7 olhos de Deus. E esses cristãos que creram na porção da palavra em cada era, desde o Calvário, aí os gentios, desde o Calvário até o arrebatamento, estes são os que ressuscitarão para o arrebatamento. Amém? Estão compreendendo? Então estes cristãos que estão em Cristo, porque, irmãos, ninguém vai para o céu depois que morre. Parece complicado, mas você vai entender. Ninguém entra no céu depois de morrer. Você entra no céu agora. A porta do céu é Jesus Cristo. Se você entra em Jesus Cristo, você está entrando no céu. Por isso ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? É aí aonde nós temos que estar. Temos que entrar. Muitas pessoas acham que elas estando em uma grande igreja, uma grande denominação, elas estão salvas. Não! Isso não traz salvação. O que traz segurança de salvação é Cristo em você e você em Cristo. É isto o que vai nos fazer ressuscitar naquele dia. É isso. É a palavra em nós. E Jesus vai, com a trombeta de Deus, ele vai chamar a palavra que está em nós. Glória a Deus. E o pastor falou hoje cedo sobre os 16 elementos. E quando a trombeta de Deus soar, você pode ter sido queimado, você pode ter sido despedaçado, mas a terra vai ter que devolver todo o teu corpo. Aleluia. Lázaro havia 4 dias que tinha morrido. 4 dias, a pessoa com 4 dias já está em estado de putrefação. Com 3 dias o corpo se corrompe. Por isso que Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia. Mas quando Jesus soltou a trombeta, aleluia, ali foi uma trombeta de ressurreição, e ele disse: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Eu não sei de onde veio a regeneração das células. Talvez um cientista poderia explicar, mas eu só sei que a palavra vivificou aquele corpo. Eu só sei que aquele corpo foi restaurado e levantou e saiu. É a mesma palavra que disse: haja luz. É o mesmo haja, né, pastor? Presta atenção. No verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Há uma pergunta que a gente faz, que assim, tem uma gente que faz aí fora, que quem vai ficar para a vinda de Jesus feliz, né? Aí, quem ficar para a vinda de Jesus é que porque perdeu o arrebatamento. Porque Jesus, no arrebatamento, ele não desce na terra. Ele não vai pisar mais nessa terra manchada de pecado, suja. Olha aqui, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. A segunda vinda de Jesus Cristo é para o juízo. É depois do milênio que ele vai descer e estabelecer o trono na terra. Aí haverá a segunda ressurreição, que nós vamos ver aqui a segunda ressurreição. Então a primeira ressurreição, quem vai participar da primeira ressurreição, ele não está morto. Vocês entendem, irmão? Muito embora ele foi queimado, muito embora ele foi despedaçado, ele foi degolado, porque o homem interior não morre, o espírito não morre. Você sabia disso? Igual Lázaro, igual a menina, filha de Jairo. Estão dormindo, eles estão na sexta dimensão, que é local da primeira ressurreição, é para os que estão na sexta dimensão. Esses daí, porque a palavra morte, irmãos, quer dizer separação. Ela separa tanto o homem de Deus, como separa esse corpo que nós temos, carnal, para o espiritual. Então, quando esse corpo desfalecer, que não tiver mais condições de suportar o seu espírito, vai separar, ele vai morrer. Mas vai dormir o cristão. Amém? Veja aqui, ó, Apocalipse, capítulo 20, no versículo 5. Mas os outros, aqui, ó, vamos no verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é para o arrebatamento. A primeira ressurreição são os salvos, os que dormiram em Cristo. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Está vendo? Os que estão em Cristo hoje, você que está em Cristo, e se ainda não entrou em Cristo, está em processo de entrada em Cristo. Não em uma igreja, não em um prédio, não em uma denominação, não em uma associação, mas entrar na palavra. E como entra em Cristo? Por um Espírito somos todos batizados em um só corpo. É por aí. Ó, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Olha aí. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Agora no versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, quem era? Jesus aqui, ó. Aqui ele já vem. Ele desce. Depois do milênio. Aqui ele desce. Ó. E vi um grande trono branco. Irmãos, esse juízo aqui não vai ter advogado. Hoje nós temos um advogado. Hoje nós temos o sangue. Hoje nós temos o sacerdócio que Deus deixou. Hoje nós temos o quintuplo de Efésio. Mas lá naquele dia não haverá advogado, não haverá sacerdócio, não haverá mais sangue. O advogado que é advogado hoje, que é intercessor, ele mesmo, o advogado, tomará a toga de juiz. Ele mesmo. E
Então, se você é um filho de Deus, esteja feliz. Já pensou se o teu advogado que você tivesse numa causa fosse aquele que fosse te julgar? Não seria bom? É causa ganha. É o versículo 11 que eu estou lendo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Meu Deus. Aqui não é, porque hoje, quando ele veio na terra, ele veio em amor, né? A doce face de Jesus Cristo. Hoje ele está, a graça está operando. Mas naquele dia do juízo, a terra vai fugir. Ele terá aquela aparência séria de julgador. E fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, aqui preste atenção. E vi os mortos, veja que lá em Tessalonicenses Paulo tratou, e os que em Jesus dormem, aqui já está chamando de morto. Por que morto? Porque esse aqui, a segunda morte, irmãos, é a aniquilação da alma, é a extinção da alma. Que todas aquelas pessoas que morreram do Calvário para cá, tanto os filhos de Deus como os perdidos, ninguém está no inferno. Ou eles estão na sexta dimensão, com as almas debaixo do altar, esperando cumprir-se os nossos dias, cumprir a ressurreição para o arrebatamento. Por isso que o profeta diz que eles estão dependendo de nós para isso, porque sem nós eles não serão aperfeiçoados. Eles estão dormindo, esperando completar os nossos dias, porque eles só ressuscitarão quando nós completarmos os nossos dias e houver o arrebatamento. Então eles ressuscitarão todos juntos. Então, irmãos, tanto os cristãos como os não cristãos, nenhum está no inferno e nenhum ainda está no céu. Vocês vão entender isso, né? O profeta fala sobre as dimensões. Os que morreram em Cristo estão na região de descanso, que é a sexta dimensão. Os que morreram fora de Cristo estão na quinta dimensão, que é a região dos perdidos. Os da sexta dimensão ressuscitarão primeiro para o arrebatamento. Os que estão na quinta dimensão são esses daqui, E vi os mortos, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, criança, está vendo? Grandes, adultos, crianças. Uma criança, irmão, depois que ela passou da idade de inocência, ela precisa se arrepender pelos pecados dela. Por isso que muita gente diz, não pode batizar a criança, mas ela vai se perder. Não é verdade? Que ela passou da fase da inocência, que é mais ou menos por volta dos 7 anos, ela precisa se arrepender pelos pecados dela e ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. E que estavam diante de Deus ali, e abriram-se os livros. Que livros são esses? Aqui, este livro. E isto, irmão, ouvintes, deveria trazer uma responsabilidade muito grande aos pregadores.
Porque nós estamos trazendo salvação e trazendo julgamento para as pessoas. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Deus não vai trazer um livro celestial que Ele escreveu lá nas galáxias, lá com a língua dos anjos, não. Nós seremos julgados pela mesma Bíblia que as pessoas andam com ela dioturnamente. Você, meu irmão, será julgado pelas coisas que estão escritas neste livro. Por isso, não creia na denominação, não creia no doutor, creia na palavra. Muitas pessoas estão sendo enganadas, crendo em Deus de uma maneira falsa. E naquele dia terão uma grande decepção, tanto os falsos ensinadores como as suas ovelhas perdidas. Mas nós estamos lutando a cada minuto para obedecermos a palavra, para vivermos esta palavra, sem tirar um tio, sem tirar uma palavra, sem acrescentar uma palavra. Oh, Jesus! Oh. E os mortos, eu estou lendo o versículo 12. Quem tem Bíblia, irmão, é bom acompanhar. A Bíblia é para isso. Para você ver, conferir, marcar. Chegar em casa, se reunir com os filhos, com o marido. Olha bem, nós temos que atentar para isso. Ora, filhos, temos que ver essas coisas, temos que tomar cuidado. Você continua a pregação em casa. O verso 12. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia. Olha, os que morreram de naufrágio, de queda de avião no mar, de afogados. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O cristão não está aqui. Aleluia. É isso que nós estamos fazendo. É tentando fazer você sair deste julgamento lá. O nosso julgamento é aqui. Você está sendo julgado, corrigido pela palavra. O seu julgamento, irmã, é aqui. O seu julgamento, irmão, é aqui. É melhor ser julgado aqui do que ser julgado lá, porque aqui ainda há misericórdia. Lá não. É Apocalipse aí, capítulo 20. Lá não. Ó, aqui no verso 14 é a aniquilação da alma. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo aqui não é esse fogo que a gente tem no isqueiro aí.
esse fogo comum. Não. A terra vai ser queimada, não é com esse fogo que ela vai ser purificada. Esse fogo aí não purifica nada, não. Ela será purificada com o fogo divino. Que o fogo divino é a única coisa que purifica o pecado, que extingue o pecado. Ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí. Agora você pensa, irmão, comigo, um pequeno raciocínio. Veja esses artistas de televisão, esses jogadores de futebol, que hoje esses presidentes, esses políticos, pastor, que hoje eles têm uma vida tão luxuosa, que ninguém pode nem tocar, são deuses, são ídolos. Agora imagine essas pessoas quando estiverem diante do trono de juízo e olhar para você e dizer: me ajuda, porque você estará ali. Você sabia disso? A Bíblia diz que os santos hão de julgar o mundo. É nós que julgaremos. Ainda dá tempo um pouquinho. Cada igreja de cada era da igreja, ela vai servir de testemunha. Porque os homens vão falar assim: ah, Deus, o homem sempre dá uma desculpa. Sabia disso? E a mulher: ah, Deus, mas na minha era não tive como seguir a palavra, Deus. Olha, eu vivi numa era muito assim, assim. Aí Deus vai mostrar: olha lá o teu vizinho. Ele viveu. Ele vai mostrar os santos da era de Éfeso para condenar os perdidos da era de Éfeso. E assim ele vai fazer com cada era da igreja. Cada igreja, em cada era da igreja, servirá de exemplo de Deus. Aleluia. E nós serviremos de exemplo de Deus. As pessoas vão falar: mas Deus, hoje é a era que tem mais igreja na face da terra. É a era que mais se fala em Deus. E pela visão do profeta, você pode ver na última era de Laodiceia, a lua, aquela ali foram as 7 luas, quando o Papa visitou Jerusalém, né, pastor Mil? Quando o Papa visitou Jerusalém, o Papa de Roma, apareceram essas 7 luas, aquilo ali é uma lua, cada uma é uma lua. E a lua que apareceu para a era de Laodiceia, o branco representa o Espírito Santo, os cristãos. Veja lá na primeira era como é que começou, tinha muito, pouco escuridão. Mas hoje a luz está quase apagando. Então as pessoas vão dizer: Deus, mas tinha tanta igreja na porta da minha casa, na esquina tinha 4 e na cidade tinha 1000. Como que eu ia saber, Deus, qual era o caminho verdadeiro? Aí Deus vai levantar você, às vezes um vizinho, às vezes uma pessoa que trabalhava com você, às vezes uma pessoa que estudava com você. Deus vai falar: está vendo aquele fulano que estudou com você, que morou com você, ele viveu. Aleluia. Ah, Deus, mas não tinha como batizar em nome de Jesus Cristo nessa era. Ah, Deus vai falar: tinha sim, estava escrito, foi revelado. O meu profeta revelou, a minha igreja pregou. Agora quem crer e for batizado será salvo. Então, irmãos, isso que estamos falando aqui é muito sério. Não para amedrontar ninguém,
mas para conscientizar que se você estiver na palavra, em Cristo, você não vai morrer, ainda que você morra, mas você não estará morto, estará morto. Deixa-me finalizar com esse parágrafo, a brecha 247. E 248. A brecha entre as eras e os selos. Eles morreram. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Qualquer que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E a igreja diz: nós cremos, Senhor. Você crê? Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Não importa se ele dormiu na primeira vigília, na segunda era, na terceira era, na quarta era, na quinta era, na sexta, na sexta era, na sétima. Onde quer que ele tenha dormido, do que quer que seja que ele tenha morrido, não importa. O que acontecerá? A trombeta de Deus soará, aleluia, e aquela última trombeta soará ao mesmo tempo em que o sétimo anjo estiver entregando a sua mensagem, que é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, e o último selo for aberto, aquela última trombeta soará, e o Redentor se apresentará para tomar as suas possessões redimidas. Quem é essa possessão? É eu, é você. São nossos filhos, nossas esposas, os maridos. Incline sua cabeça. Eu quero que o irmão Wilson vai cantar um hino para nós aqui. Já. Em oração eu vou te dedicar esse hino. Vamos orar. Senhor Deus, um crente não pode morrer, e nisso estamos confiados, que a morte ela veio somente para selar a nossa vida, para nos tirar desta dimensão de cansaço, para nos tirar dessa dimensão de sofrimento e nos levar como a carruagem para mais perto de Ti, Senhor. Nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pela Tua mensagem que o Senhor tem dado nesta noite. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a crer mais e mais.